Amém, irmãos? Vamos para a palavra de Deus? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos e nós vamos ler em alto e bom som juntos os 3 versículos. São 3 versículos apenas. E como na semana passada nós demos uma passeada sobre na vida de Davi, hoje nós vamos caminhar um pouquinho na vida de outra família, de outro homem de Deus. E eu quero pedir que você fique atento àquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Veja se tem alguém perto de você sem Bíblia e compartilhe com ele da palavra de Deus. Juntos, em alto e bom som, para quem passa na rua ouvir. Vamos lá? Ora. Amém. Vamos orar? Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos ter um momento de oração. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, então que o Senhor ecoe a Tua voz neste lugar, Pai. Que o Senhor ecoe a Tua voz no nosso coração. E Deus, que todo paradigma em nós já estabelecido seja derrubado no nome de Jesus, para que a Tua palavra encontre lugar na nossa vida. Nós queremos, Senhor, pedir que a palavra floresça em nós, que ela não fique apenas, Pai, na proclamação, mas que ela encontre um lugar fértil em nosso coração, para que ela venha realmente crescer e frutificar, para que a nossa vida exalte e glorifique cada dia mais o nome de Jesus. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Quero pedir a sua atenção nesse tempo de palavra, para que você consiga, pela misericórdia, a graça de Deus, receber tudo aquilo que Deus deseja falar ao seu coração. Pensei como introduzir a palavra dessa noite. E eu falei assim, não tem jeito, eu vou ter que trollar a mim mesmo. Pode pôr, Jéssica. Deixa essa foto aí. A prova que eu tinha cabelo. Aí, gente, quando eu olho, e a gente está orando pelas famílias, né? Você pegou aquela fotografia, mas quando você pega uma fotografia de família, essa foto foi em 2003. Eu não fazia nem ideia do que Deus reservava para a minha vida. Eu estava solteiro, era solteiro ainda, viu, gente? Depois vocês vão ver a evolução de um homem quando casa. Pode pôr a próxima, Jéssica. Aí, Gisele, me perdoe. O nosso noivado, eu pulei aí uma fase na linha do tempo. O nosso noivado, a Gisele era quase que uma índia, né? Você percebeu? Né? E daí, disso tudo resultou, pode passar a próxima, Jéssica. Nisso, casamento. Ali nós estávamos cantando, Minha Casa Será uma Casa de Bênção. A música que nós cantamos na abertura desse culto. É o momento que a gente estava cantando essa música. E só que da primeira foto a essa terceira, eu não imaginava, não fazia ideia daquilo que Deus tinha preparado para a minha vida, nem minha esposa também. E por fim, o resultado até hoje pode ir, Jéssica, que é esse que vocês já conhecem. Vocês viram a evolução de um homem depois que casa? A prova incontestável que no casamento eu tinha cabelo. Casei, sumiu. Mas a primeira foto é essa última foto, e eu usei a minha família, que eu não poderia usar a sua, certo? Vem a prova de que a gente não imagina como aquilo que Deus reserva para a minha vida.
para a nossa vida. Entre a primeira foto e essa última, nós temos aí aproximadamente 14 anos, 14 para 15 anos. E um espaço-tempo onde, se eu voltasse lá atrás, eu não imaginaria. Se eu vivesse lá atrás, eu não imaginaria aquilo que Deus reservava para a minha vida hoje. Se você abrir o seu álbum de fotografias, por mais que talvez a maioria das pessoas hoje não faz uso mais disso, quem lembra daqueles binóculozinhos? Quem é dessa era? Ó, pode baixar a mão. Quem não conhece isso, levanta a mão. Quem não conhece? Sei. Então, aqueles binóculozinhos que você pegava, aquele negativo da foto, e você olhava, e se você pegar a foto, a sua foto, se você pegar a foto da sua família, você não consegue, lá atrás, hoje você tem um vislumbre, mas anteriormente, quando você estava sendo fotografado, você não tinha ideia daquilo que Deus reservava para a sua vida, para a sua família. Semana que vem é a semana que a gente vai devolver as fotos, amém? Você vai procurar aquela família e você vai devolver a foto para ela. Se você puder, coloca lá num porta-retrato, né, uma caixinha de bombom, um sonho de valsa que seja, dá lá para a família, abraça ele e ore com ele juntos, em nome de Jesus. Mas a gente não tem ideia do que algumas fotos foram tiradas no recinto aqui do templo, e daqui a alguns anos, alguns vão olhar para essas fotos e vai falar, puxa, aquele momento de oração em família, olha como que a gente estava. Se vocês, a bem da verdade, se você avaliar da primeira foto, eu vou ser muito sincero, eu acho que eu melhorei demais para essa última foto. Concorda? O tempo foi generoso. O que foi? O tempo foi generoso, né? Tanto comigo quanto com Gisele. Melhorou demais. Mas tirando a aparência do foco, a bênção que Deus gerou na minha vida, quando eu pensava que eu não tinha perspectiva e eu não imaginava daquilo que Deus poderia fazer na minha vida. Assim como se você olhar e fizer uma retrospectiva na sua história, você vai talvez pirar um pouco pelo fato de você não entender no primeiro momento como Deus foi agindo de maneira poderosa na sua existência. Mas é fato que em alguns momentos nós perdemos isso de vista. E diante do texto que nós acabamos de ler, nós somos convidados justamente para... Pode tirar a foto, Jéssica, já chega, senão o povo decora demais meu rosto. Isso, obrigado, obrigadão. Nós somos convidados justamente a olhar o álbum de fotografia da família de um homem chamado Abraão. Eu não vou citar aqui, fazer diferenciação entre Abrão ou Abraão, eu vou citar sempre Abraão, que é o nome mais corriqueiro, e você já está entendendo de quem eu estou falando, e todas as vezes que eu falar Abraão, você vai ligar diretamente ele à sua família. E nós então tomamos posse das fotos ou das fotografias que as Escrituras nos descrevem, que são as fotografias da família de Abraão. E quando você vai olhando as fotografias, quando você vai se aproximando da história, quanto mais você vai conhecendo a respeito de Abraão, você vai chegando à conclusão que com certeza a história de Abraão, a história da família de Abraão é uma história muito parecida com a sua. A fotografia da minha família estava ali. E eu me identifico muito com a família de Abraão, porque de alguma maneira a minha história, a história da nossa família, a história da sua família, ela é uma história de altos e baixos. Ela é uma história de conquistas e fracassos. Ela é uma história de caminhadas e pausas. Uma história de mudanças e mudanças. No entanto, este homem que prova, experimenta de mudanças, esse homem que prova de uma dinâmica difícil familiar, ele tem a promessa, uma promessa da parte de Deus impregnada em seu coração. Talvez como na família de Abraão, os conflitos compõem o cenário da nossa família, o cenário da nossa casa. Talvez como a família de Abraão, as mudanças deixaram marcas profundas na nossa história. Marcas das quais nós choramos, às vezes lamentamos, murmuramos e não entendemos. E quando nós falamos de mudança,
O ambiente familiar, ele é propício para viver a realidade chamada mudança. Nós, em família, estamos em constante transformação. E mesmo que em alguns momentos essas mudanças, elas se mostram um tanto quanto insuportáveis, elas são definitivamente inevitáveis. Pega uma fotografia da sua família de 10 anos, de 5 anos, vamos lá. Talvez, se eu pegasse uma fotografia de 7 anos, você não encontraria no nosso arsenal fotográfico, você não vai encontrar o Henrique. Agora acabou, né, aquele negócio de comprar CD. Antes eu tinha muito CD, eu comprava muito CD, e é interessante que pelos meus CDs você vai identificando a linha do tempo, porque era só eu e Gisele, depois eu acrescentava João Pedro, depois a era do Nicolas, acrescentava o Nicolas, por fim o Henrique. Se você pegar o nosso álbum de fotografia, você não vai encontrar o Henrique de 7 anos atrás. Hoje você já o encontra. Se você pegar o seu álbum de fotografia, você vai ver que mudanças foram acontecendo na sua história. Pessoas, entes familiares, que já compuseram a sua família, hoje já não fazem parte da fotografia porque já estão com o Senhor. E a família, ela vai sofrendo mutações, porque nós somos seres em constante mudanças. Só que essas mudanças, elas são insuportáveis, e em alguns momentos elas são inaceitáveis. Mas é fato que a vida, ela acontece mediante mudanças. E sempre que a vida acontece, ela traz consigo, sempre que a mudança chega, ela traz consigo o medo, a insegurança, o pesar, o ambiente de estresse. Como Abraão, somos convidados então, adiante das mudanças, a olhar para cima, estabelecendo então o rumo e o futuro do nosso lar, tendo os nossos olhos fixos no Deus de toda promessa. E nessa noite eu quero falar com você sobre a promessa do Senhor para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. E o texto, ele nos convida a conhecer um pouco mais sobre a família de Abraão. Uma família que, quando a gente vai esmiuçando, você vai vendo os grandes conflitos que essa família vivia. No entanto, eles não perderam de vista a promessa de Deus para a sua casa. Eles não perderam de vista que Deus tinha feito um pacto com eles. E eles levaram esse pacto até o fim. Dos capítulos 12 ao capítulo 50, do 12 ao 50, no livro de Gênesis, nós vamos encontrar que esse ambiente de promessa, surge ali então uma temática um tanto quanto interessante, porque essa promessa, ela é feita para a posteridade de Abraão. A promessa de que a posteridade dele seria uma posteridade abençoada e poderosa no Senhor. A casa dele, aparentemente fadada ao esquecimento, uma vez que, quando nós chegamos no capítulo 11, o finalzinho do capítulo 11, nós vamos ver que o texto nos fala a respeito do pai de Abraão, e vai falar da genealogia de Abraão, e lá vai falar que Sara, a sua esposa, é uma mulher estéril. Automaticamente a casa de Abraão, a família de Abraão estava fadada, destinada ao total e completo esquecimento. Mas Deus faz uma promessa da perpetuação familiar para aquele homem. Deus faz uma promessa que traspassa ou transborda todos os limites da existência daquela família. Deus tinha um desígnio para aquela casa, e conquanto Deus também tinha um compromisso para com ele. E nós vamos caminhando e vamos entendendo com mais eficiência ao longo dessa palavra, mas eu me alegro muito em saber que o mesmo Deus que tinha uma promessa para com Abraão e a sua casa, é o Deus que também tem uma promessa para a minha casa e para a sua casa, no nome de Jesus. E ao longo desses 38 capítulos do livro de Gênesis, 4 homens se despontam no meio dessa história. E eles surgem no cenário como super-heróis,
pelos quais eles se tornam protagonistas da história, e eles levam essa história a cabo, e eles cumprem com fidelidade o compromisso pelo qual eles foram chamados. Surge então do capítulo 12 ao capítulo 50 de Gênesis, nós vamos ver emergindo no meio da história, Abraão, Isaque, Jacó e José. Nós temos então o pai, o filho, o neto e o bisneto. Ou seja, aquele homem lá atrás, sem perspectiva, aquele homem pelo qual a família estava fadada a ser esquecida, ele então experimenta a perpetuação familiar, uma vez que Deus cumpre na vida de Abraão as suas promessas. Eu quero convidar você a voltar os seus olhos para a palavra de Deus. Capítulo 11 de Gênesis, o versículo 29 e o versículo 30. A primeira fotografia que as Escrituras nos apresentam de Abraão, seria impossível vislumbrar um cenário abençoado. E no versículo 29 e 30 do capítulo 11 nos diz que Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai ou Saraí, e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. E o versículo 30 existe um enunciado tenebroso. Sarai era estéril e não tinha filhos. Preste bem atenção. Eu estou falando de 38 capítulos de uma história que está sendo desenvolvida, e eu já estou fornecendo para você a informação de que este homem, que a mulher fora estéril, ele teve filho, ele teve neto, ele teve bisneto, ou seja, Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Deus cumpriu a promessa na vida de Sara. A pergunta é, estaria Deus incapacitado hoje de cumprir as suas promessas na minha vida e na sua vida? Estaria Deus hoje impossibilitado de cumprir as promessas dele na sua família e na sua casa? De jeito nenhum. E a pergunta que não quer calar é, até onde Deus pode chegar com uma mulher estéril? A que patamar Deus queria chegar com aquela família? Agora, vamos transmutar a pergunta para nós hoje. Até onde Deus deseja chegar com a sua casa? Qual lugar e qual patamar que Deus deseja elevar a sua família? Deus então traz Abraão e Sara do campo das impossibilidades e coloca ele no campo das possibilidades, no campo de milagres. Deus traz a família de Abraão para o cumprimento da promessa, porque ele é fiel, e nessa noite Deus deseja fazer o mesmo com a sua casa, tirar a sua família do campo da impossibilidade e mostrar que ele é fiel para cumprir as promessas dele na sua família, no nome de Jesus. Deus deseja fazer isso com cada um de nós nessa noite. E Deus então chegou com Sara a um ponto, a um alvo, onde ele aponta para Sara e fala, olha, Sara, hoje você é mulher estéril, mas eu vou fazer de você uma grande nação. E o que eu me alegro, irmãos, é saber que a minha vida, a sua vida, a minha casa e a sua casa é resultado da promessa de Deus na vida de Sara. Mesmo ela não vendo, Deus cumpriu a promessa lá atrás, ela continua a acontecer no dia de hoje. Nós somos o resultado da fidelidade de Deus com Abraão e Sara. O mesmo Deus fiel lá no passado, continua sendo fiel no dia que se chama hoje. Deus tinha uma promessa para Abraão. Mais do que isso, Deus tinha uma promessa para a família dele. E me permita ir além, porque a promessa sobre o lar de Abraão não diz respeito apenas à vida dele, não diz respeito apenas à família dele, a promessa diz respeito a todos nós. Porque na palavra do Senhor, quando ele fala, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o Senhor está falando para Abraão, está apontando para o caminho messiânico,
O Senhor está falando para o Messias que viria. No nosso caso, para o Messias que já veio. Não é uma promessa pormenorizada, não é uma promessa secundária, marginalizada, é uma promessa plena, completa, acabada, fiel, uma promessa de restauração eterna. Eu fico pensando que quantos são os momentos que nós temos esquecido que o Deus que nós servimos é o Deus de toda restauração. É o Deus que restaura casamentos. É o Deus que restaura relacionamento entre pais e filhos. É o Deus que restaura relacionamento entre irmãos. É o Deus que derrama da sua paz no seio familiar. E quando semana passada eu falava que o ambiente, que as guerras surgem justamente, e quando a gente olha por essa perspectiva, por essa lente da perspectiva muçulmana, nós vamos chegar à conclusão que as guerras que nós temos hoje se originaram justamente aonde? Dentro da casa de Abraão. Agar, Ismael, Sara e Isaac. Sabe, irmãos, mas Deus tinha um plano para aquela família, assim como Deus tem um plano para a nossa família hoje. Deus cumpriu a promessa na vida daquele casal e deu um filho a eles. Enquanto o versículo 30 do capítulo 11 fala, você é mulher estéril. O rótulo foi dado a Sara, mas no capítulo 21 do mesmo livro de Gênesis, nós vamos encontrar Sara dando à luz ao filho da promessa, um filho que se chama Isaac. Deus cumpriu a promessa na vida deles. E deu a eles não apenas o privilégio de viverem a promessa, mas deu a eles o privilégio de vislumbrarem aquilo que Deus faria dali por diante. Daqui a pouquinho eu vou citar um texto de Hebreus que vai falar um pouquinho sobre isso. Mas quando nós falamos a respeito da promessa do Senhor para o nosso lar, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que essa promessa envolve renunciar às certezas que nós temos em relação ao passado. Volte seus olhos para o texto. Versículo 1 do capítulo 12. Eu vou pedir para você permanecer com a sua Bíblia aberta. O texto então se arremete, o Senhor falando com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor, então, a mesma voz que ecoou na criação, é a mesma voz agora que ecoa em um plano de redenção. O Senhor fala com Abraão, e o Senhor lhe faz uma promessa. No entanto, Deus dá uma ordem a Abraão. Uma cisão precisava acontecer, era necessário. Um rompimento de um ciclo precisaria acontecer para que Abraão avançasse nos desígnios de Deus. E enquanto alguns leem esse texto e acham que Deus está falando para Abraão viver um abandono familiar em relação aos seus pais, na verdade existe um chamado muito maior, porque Deus em suma está chamando Abraão para ele deixar as seguranças que ele tinha no seu passado. Abraão vem de uma cultura nômade politeísta, onde ele acreditava e cria em vários deuses. Tanto Ur dos caldeus, quanto Harã, cidades ou lugares por onde Abraão estabeleceu residência, foram berços da civilização, foram berços da humanidade, cidades onde foram tremendamente influenciadas por uma pluralidade religiosa. Existia uma diversidade religiosa gigantesca, e Abraão estava envolto de costumes pagãos. Havia no coração daquele homem uma facilidade para se relacionar com o transcendente, com o sobrenatural. No entanto, o coração dele era tão fácil de se relacionar com o sobrenatural, que Deus precisou chamar ele para uma região aonde o Senhor lidaria especificamente, pontualmente, com a sua experiência. Deus desejava se revelar de maneira mais efetiva a Abraão e a sua casa. E a cultura corrompida de Abraão não servia para a revelação de Deus. Os seus costumes destoantes das verdades de Deus não eram suficientes. As certezas e as estabilidades que ele possuía
não garantiam a Abraão o ápice de uma vida plena. E no primeiro momento da história daquele homem, da sua família, ele sofre o que parece ser um desembaraçamento gradual com o seu passado. Quando o Senhor fala para Abraão: sai da sua casa, da tua parentela, sai do meio lá onde você está. Deus está chamando Abraão e sua família para uma cisão com as suas pseudo-seguranças. Deus está chamando Abraão para viver de acordo agora com a perspectiva que ele tem para a sua família. Deus está chamando Abraão e a sua família para viver agora segundo a perspectiva do céu. Abraão e sua família tinham costumes já pré-estabelecidos no seu coração. Eles já tinham manias. Irmãos, e se tem um negócio difícil de a gente tirar e arrancar do ser humano, é a bendita da mania. Mas Deus estava chamando Abraão para um novo ponto de ignição, para um novo começo, para um novo start. Deus estava falando para Abraão que ele gostaria de dar a Abraão uma nova identidade, uma identidade agora perfeita, plena. Deus estava falando para Abraão: olha, eu desejo curar as suas raízes para que você possa florescer. Deus estava falando para Abraão quando fala: olha, sai lá do meio e vem para cá, porque eu farei com que o seu fruto se espalhe por toda a terra. E quando nós falamos de renunciar às certezas do passado, se Deus não tivesse chamado Abraão para a renúncia dessas pseudo-certezas, essas estabilidades que ele tinha, Abraão jamais teria caminhado por fé. É verdade, irmãos, que são vários os momentos que nós queremos viver à base das nossas estabilidades. Nós pensamos como família em algum momento que nós temos o controle das nossas vidas. E as crises, elas se instalam no nosso meio justamente quando nós temos a percepção clara de que nós não dominamos ou não controlamos absolutamente nada. Você está com a esposa, com o esposo, com o filho aí perto de você? Olha para o seu familiar, só dá uma olhadinha no rostinho dele. Essa pessoa que é sua família, por mais que você a conheça, não existe um domínio pleno em relação a essa pessoa. E as crises vão se instalando no meio da nossa família, porque nós percebemos que, de certa forma, nós temos essas certezas, essas seguranças, esses alicerces que a gente pensa em algum momento que eles são firmes, são inabaláveis. Mas basta o primeiro vento para a gente perceber, para a gente ter a noção, o primeiro vento sobre a nossa casa, para a gente perceber que a gente não tem um controle de absolutamente nada. Nada. E quando Deus chama Abraão, quando Deus nos chama nessa noite, Ele está falando o seguinte: tire os seus olhos das suas estabilidades, entregue o volante da sua família em minhas mãos. Confie o controle da sua família nas minhas mãos, mas é certo que de alguma maneira nós temos caminhado como família, nós temos pensado, nós temos nos enganado, temos enganado a nós mesmos, achando que de alguma forma nós controlamos o barco da nossa vida. O presbítero Ivaldo, algumas semanas atrás aqui no Casados para Sempre, estava falando a respeito de que casamento é o casal remando juntos, e Jesus, eu não me lembro se ele falou Jesus na proa ou na polpa, mas ele usou a ilustração para falar que Jesus está no controle. A família, Deus está no controle. Irmãos, e são vários os momentos que nós elaboramos planos, nós pensamos, nós sonhamos, nós imaginamos, e Deus não participa de nenhum dos planos da nossa família. E verdade seja dita, nós só lembramos de Deus, não vou tirar a calça não, viu? Só para ilustrar. Só lembramos de Deus quando o cinto aperta, apertei demais. Quando o cinto aperta. Nós só lembramos de Deus quando a coisa fica demasiadamente difícil.
Nós queremos que a nossa casa, que a nossa família seja um lugar de bênção, seja abençoado pelo Senhor, mas nós não queremos dar um passo de fé e entender que nós não controlamos nada. Deus sim controla todas as coisas. E não se engane, é fato, irmãos, todos nós estamos sujeitos a situações adversas, mas não se engane. São vários os momentos que o Senhor permite que coisas venham e nos assolem. Sabe para quê? Para chamar a nossa família para perto dele. Já passou por isso? Para chamar a família para perto dele. Nessa noite o Senhor fala com pessoas aqui, não espere o cinto apertar mais. Renuncie às certezas que você tem em relação ao seu passado. Pessoas que acham porque tem pedigree, tem nome, sobrenome, renome, acha que tem condições de alguma forma de sustentar a família. Irmão, família tem que ser sustentada na rocha que chama Jesus de Nazaré. A casa tem que ser fundamentada na rocha, porque quando nós achamos que a fundamentação da casa está sobre nós, olha a casa sendo levantada sobre a areia. E o que acontece? Vai ruir. Vai ruir. E nós temos falado, temos batido na mesma tecla. Cultos domésticos, momentos de oração. Irmãos, eu acho impossível das pessoas que se encontram nesse recinto, nessa noite, que não tenham 5 minutos disponíveis, diários, para fazer uma oração com o filho, para fazer uma oração com a filha, para fazer uma oração com o cônjuge. Eu acho isso praticamente impossível. Reserve um pouco de tempo, saia um pouco das redes sociais e vá orar com a sua família. Saia, reserve um pouco de tempo, como semana passada nós falávamos no quesito trabalho, que a gente trabalha, tentando de alguma forma ter certeza, pensando que aquilo que nós estamos construindo de alguma maneira pode subsidiar a felicidade no lar. E isso não garante felicidade na nossa família. Não garante. Se nós quisermos viver e experimentar a promessa de Deus no nosso lar, nós precisamos efetivamente renunciar às certezas do nosso passado. Entender, não, mas o meu pai era isso, o meu pai era aquilo. Acredito que todos sabem, eu sou filho de pastor, mas filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho. Eu posso trazer para a minha vida o legado do meu pai, mas a construção da minha família é uma tarefa desempenhada entre a minha pessoa e a pessoa de Deus, de Cristo Jesus. Quando a gente olha para a sociedade se esfarelando, se fragmentando, caótica pela qual a gente se encontra, nada mais é do que uma sociedade pelo qual os pais foram omissos nos seus relacionamentos dentro de casa, onde a família não se comprometeu e não entendeu que Deus deveria ser o verdadeiro fundamento existencial dessas famílias. Se eu quiser ver um futuro brilhante, e é certo, irmãos, Jesus vai voltar, o mundo tende a cada dia caminhar de mal para pior, nós sabemos disso, a palavra de Deus fala disso, mas eu já tenho a promessa de Deus que eu posso viver as benesses, as bênçãos, a concretização da vontade de Deus aqui, porque a vida eterna já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, se eu quiser ver um futuro abençoado, eu preciso cuidar dos meus filhos. Se você fizer uma estimativa de vida hoje, talvez você tenha aí algumas décadas ainda para viver. Mas em via de regra, num ciclo normal, os nossos filhos viverão ainda mais. Não te dá medo olhar para o futuro e pensar o mundo que seus filhos vão viver? Professores, levanta a mãozinha para ver quem está de professor aqui. Os professores sabem do que eu estou falando. Já está terrível hoje. Terrível. Terrível.
E eu fico pensando como vai ser o mundo daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, dos quais alguns aqui já não estarão mais, mas os nossos filhos estarão. E como os nossos filhos irão se portar, como eles responderão diante dessa sociedade. E quando nós falamos que filho de crente não é crentinho, as professoras aqui também hão de concordar comigo, o índice na escola de filhos de cristãos que dão trabalho, irmãos, é altíssimo. É altíssimo. É um péssimo testemunho. Péssimo testemunho. E alguns professores têm até vergonha de chamar os pais que se dizem cristãos, porque vai passar ainda mais vergonha do que passa com os filhos. E a pergunta é: o que você tem feito com a sua família? O que você tem ensinado? O que você tem compartilhado? Deus tem uma promessa para o seu lar, mas é necessário algumas renúncias, e dentre elas, renunciar aquilo que a gente acha que o passado vai sustentar. Sabe, irmãos, devemos olhar para o passado com gratidão, mas quem vive de passado é museu. Deus nos convida a olhar adiante. Deus nos convida a olhar as suas promessas. Deus nos convida a olhar o novo horizonte que se descortina diante de cada um de nós. Eu falo muito à minha família, alguns até se incomodam, mas eu não posso falar da sua, eu tenho que falar da minha. Irmãos, e eu oro para que os meus filhos sejam homens de Deus. Eu oro para que eles casem com mulheres de Deus, para que eles sejam homens de bem, homens cheios do Espírito Santo, mas que acima de tudo eu oro para que eles amem Jesus. A pergunta para o seu coração nessa noite é: você tem orado para que seus filhos amem Jesus? Homem de Deus, mulher de Deus, você tem orado para que seu cônjuge seja um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo? Realmente você tem vivido, experimentado com profundidade aquilo que Deus tem prometido à sua casa? Vivemos aquém? Vivemos aquém dessa realidade? E nos ocupamos, trabalhamos, labutamos, investimos tempo em tudo, menos com a nossa família na presença do Senhor. Mas essa noite Deus fala ao meu coração e ao seu coração. Ele tem promessa para a sua casa. Ele tem promessa para o seu lar. Promessa que envolve enfrentar, uma vez que essas promessas envolvem nós renunciarmos às nossas certezas do passado, elas também envolvem nós enfrentarmos as inseguranças do futuro. Volte seus olhos para a palavra. Versículo 1 e 2 nos diz que: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E o Senhor está pegando Abraão e falando: Abraão, olha para o futuro. Você vai fazer assim, você vai renunciar agora a algumas coisas com o seu passado. E agora você vai colocar os seus olhos no futuro. Nunca foi e nunca será fácil tomar uma condução sem destino. Nunca vai ser fácil você tomar uma condução da qual está escrita lá: sem destino. No entanto, Abraão e sua família tinham de deixar para trás as certezas do seu passado, que lhe traziam estabilidade e confiança para abraçar um futuro incerto, denso, aparentemente obscuro. Eles trocam a zona de conforto pelo desconhecido. Casais, uma palavrinha com você, marido, você esposa. A gente casa achando que a gente conhece o noivo e a noiva, certo? Certo ou errado? E a gente vai vivendo e a gente vai percebendo que a gente não conhece tanto assim. E há quem diga, os mais antigos, que é necessário comer alguns, vou aumentar um pouquinho mais, alguns quilos de sal, para a gente conhecer.
Sabe por quê? Coração do homem é lugar que só Deus pisa. E por mais que você pense conhecer, não conhece. Pais, a gente pensa conhecer os nossos filhos. É ou não é verdade? E a gente até acha, em alguns momentos, a gente dá-se o direito de pensar que conhece, mas a gente não conhece. Filhos, a gente acha que a gente conhece o nosso pai e a nossa mãe. Ninguém conhece efetivamente o outro de forma plena, mas Deus conhece. E mesmo assim, casamento, família, é um ato de fé. Porque Deus une culturas diferentes. Pessoas desconhecidas colocam dentro de um mesmo ambiente. E esse negócio tem que dar certo. É ou não é verdade? Eu só posso falar de mim, eu não posso falar de você. Senão depois você vai ficar bravo comigo. Nordestino, do sertão de Pernambuco. Um lugar chamado Arco Verde. Portal do Sertão. Algumas pessoas aqui conhecem. Casei com uma paulistana, completamente diferente. E a gente está caminhando, crendo nas promessas de Deus, que a nossa família vai dar certo. Tem dado certo. E eu creio que vai dar certo até o dia da volta de Jesus. E só não vai continuar dando certo lá, porque lá não casa nem dá-se em casamento. Né? Mas se fosse para casar lá, eu escolheria ela de novo. Você aceita? Se pudesse. Então, acontece assim, irmãos. E é ato de fé. Só que nós temos desistido. Tem nos faltado fé. E é verdade que a palavra diz que a nossa fé foi do tamanho do quê? De um grão de mostarda. Você vai falar para o monte, sai daqui e vai para lá. Se eu posso falar para o monte sair de um lugar e ir para o outro, por que com a minha fé pequena eu não posso ver o meu casamento florescer no nome de Jesus? Por que com a minha fé pequena eu não posso ver os meus filhos frutificando para a glória de Deus? Porque com a minha fé pequena eu não posso ver a posteridade do Senhor na minha vida florescendo no nome de Jesus? Porque a promessa de Deus na minha família é fiel e verdadeira, e o mesmo é sobre a sua casa. Sobre a sua casa. Mas a pergunta é: como anda a sua fé? Deus chama Abraão para um destino incerto. Ele tinha uma vida infrutífera, uma vez que a mulher estéril, eles já eram de idade avançada. Os dias pareciam pesados, os anos colaboravam muito. A insegurança era a matéria-prima que Abraão e a sua família tinham que lidar. No entanto, tudo que Deus pedia para a família de Abraão era um pulo no escuro. Porque fé é isso. O presbítero João Coelho define a fé desse jeito, eu acho muito interessante. Fé é um pulo no escuro. E a palavra de Deus nos diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E quando nós pensamos na promessa do Senhor para o nosso lar, isso envolve definitivamente enfrentar todas as inseguranças do nosso futuro. Nós não temos bola de cristal. Até onde eu sei, dom de revelação não é um negócio disponível a 100% dos cristãos ou dos crentes. Até onde eu sei, a gente não tem uma possibilidade de presenciar ou andar no futuro. Mas quando eu ando segundo a palavra de Deus, eu enfrento todas as inseguranças, porque eu não caminho segundo aquilo que eu desejo, eu caminho segundo aquilo que Deus me ordena. Eu caminho segundo a orientação do meu Pai. Eu vou andar segundo o direcionamento que o Senhor vai apontar para a minha vida, para a minha família. Irmãos, chegou o tempo onde nós precisamos nos desarmar de todos os medos, de todas as inseguranças, e entender que aquele que habita em você é maior do que qualquer tipo de insegurança. Se Deus te chamou para uma vida familiar,
ele se compromete com essa vida familiar. É verdade que às vezes algumas circunstâncias nos roubam ou nos privam o direito de viver em família. Mas eu creio de todo o coração que Deus não te deixou sozinho. Deus não te abandonou. Deus não abandonou a sua casa. E existe sim uma perspectiva de futuro abençoadora. E viver a promessa de Deus no nosso lar envolve também seguir confiado na direção que o Senhor aponta. E eu chamo a sua atenção para o fato lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde estava indo. Abraão, quando ele ouviu a promessa do Senhor, ele obedece. E ele vai mesmo sem saber para onde Deus o iria levar. E no versículo 3, o Senhor fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não mostra o caminho a Abraão. Deus simplesmente fala: vai. E Abraão obedece. Deus não mostra o caminho, mas no GPS espiritual, se assim eu posso falar, havia um destino certo, mesmo que desconhecido para aquele homem. E hoje, mesmo que o destino da sua família pareça incerto, Deus conhece e sabe aonde vai chegar. E nessa noite Deus te convida a caminhar pela fé, para viver e experimentar a promessa dEle para a nossa vida. A obediência daquela família patriarcal, ela resultaria no alcance do nosso lar. Eles assumiram riscos, correram perigos, mas mantiveram firmes a promessa que Deus colocou no coração deles. Abraão e a sua família chegou um momento onde eles experimentaram a promessa, uma vez que Isaac veio à vida. Sara concebeu e Isaac nasceu. E eles então entenderam como ninguém que a promessa do Senhor transbordava as suas fronteiras. Por meio da família de Abraão, o Senhor revela o seu plano redentor. E você pode perguntar a Isaac, lá em Gênesis capítulo 22, ele vai falar sobre isso. Que é o momento onde Isaac, agora o filho da promessa, é solicitado por Deus para ser oferecido em holocausto. E Abraão então está entre um dos maiores entraves da sua vida. Ofereceu o filho que Deus deu, e a promessa se esvair pelos seus dedos. Mesmo assim, Abraão falou: Deus é poderoso para suscitar das pedras descendência. Abraão creu em Deus. Isaac então entendia muito bem o que era viver a promessa do Senhor. Uma promessa que perpassa as eras, os tempos, os séculos e alcança a nossa vida hoje. Uma promessa então pela qual Abraão viveu, caminhou, sendo guiado pelo apontamento, pela direção que Deus deu para a sua vida. A promessa sobre a vida de Abraão e sua família não dizia respeito apenas à sua casa. Mateus capítulo 1, abra sua Bíblia comigo, eu estou encerrando. Mateus capítulo 1, nós vamos encontrar, quero chamar o Davi para cá, casa de bênção, Davi, por favor. Mateus capítulo 1, nós vamos encontrar a genealogia de Jesus. E quando nós lemos do comecinho desse texto, o evangelista Mateus nos diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, e aí a gente vai indo. A história de Cristo está entrelaçada com a história da família de Abraão. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 29, nos diz
que Cristo Jesus é o primogênito de muitos irmãos. O que Paulo está falando ali agora juntando com Mateus, que a palavra de Deus nos fala começou lá em Abraão, apontava para Cristo, mas o destino final era a minha casa e a sua casa. A bênção do Senhor repousa sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu quero encerrar falando o seguinte: nenhuma bênção, seja ela qual for, vai se exceder em maravilhas concernente à salvação da nossa casa. É legítimo as estabilidades financeiras, emocionais, sim, todas as bênçãos são legítimas. Mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção para a maior e a melhor de todas as bênçãos. Aquela bênção que alcançou a casa de um homem chamado Zaqueu. Hoje entrou salvação nesta casa. A pergunta é: existe salvação na sua casa? Existe salvação de fato na sua família? Eu vim aqui nessa noite para lembrar você que Deus tem uma promessa de redenção para a sua família no nome de Jesus. Os seus filhos são do Senhor, amém? O seu cônjuge é do Senhor, amém? Os seus pais são do Senhor, amém? Deus, irmãos, não nos deu família para a perdição. E até que se prove o contrário, eu fico com a palavra de Deus. Eu assim creio nela. Eu creio no pacto da aliança. Eu creio no pacto da aliança que o Senhor fez com a minha casa e com a sua casa. Portanto, eu não posso, de maneira nenhuma, abdicar do direito de viver a promessa de Deus para a minha família. Vou repetir uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui. Semana passada nós falávamos que nenhum sucesso compensa o fracasso familiar. Nenhum sucesso na sua vida profissional, financeira. Eu poderia, como pastor, desejar e alcançar multidões. Nós estávamos colocando as poltronas aqui no sábado e um filminho passava na cabeça, tanto do passado, mas olhando para o futuro. Como pastor, eu desejo ver esse templo lotado, daqui até lá na galeria, no nome de Jesus. Talvez os meus olhos não contemplam, eu não sei, não conheço, não sei o futuro, mas eu confio naquilo que o Senhor está falando. Mas irmãos, eu não quero ver esse templo cheio e perder os meus filhos, perder a minha casa. E a mesma coisa eu não desejo para a sua vida. Eu sei que não é vontade de Deus que você ganhe todo o dinheiro do mundo, ganhe todos os recursos do mundo, seja um profissional excelente, mas veja a sua família caminhando a passos largos para a perdição. Conquanto nessa noite a palavra de alerta é: Deus tem uma promessa para o seu lar, para a sua casa. Mas você tem vivido isso? Você tem experimentado isso? Não pode ficar, irmãos, tudo que nós temos falado ao longo deste mês não pode ficar apenas no enunciado bonito, na proclamação eloquente. Tem que fazer sentido amanhã, segunda-feira. Tem que fazer sentido. No nome de Jesus. Vamos orar?